Só para a gente entender, porque assim a gente fala, mas Daniel vai falar sobre Daniel, Daniel teve lá o propósito de 21 dias, ótimo, mas ele foi próspero, né? Porque tem homens aí que não foram prósperos, podem ter sido, né? Não tem aquela parábola do rico e o Lázaro, por exemplo, né? Que o rico foi, a palavra fala ali que o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão, ou seja, foi para o céu. Mas em terra, o mendigo, né? Lázaro era um mendigo que ficava na porta ali da casa de Lázaro, desejava comer as migalhas, né, do rico e, e sofreu bastante, né, tinha chagas, diz que os cães lambiam as suas chagas. Então, quer dizer, foi uma pessoa que foi para o céu ali, mas não era próspera, né? Agora, Daniel não. Daniel, a gente já começa aqui lendo que ele foi nomeado governador, ó. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a Babilônia, né? De toda a província da Babilônia. Ou seja, então Daniel se tornou governador, não é um cargo baixo. O rei ainda presenteou ele, deu muitos e grandes presentes, e muitos e grandes presentes para um rei não é pouca coisa, né? Não é um presentinho, não foi um sapato, não foi uma camisa. O rei deve ter dado aqui muito ouro, muita prata para Daniel, né? Então, vê que Daniel aqui foi engrandecido pelo rei, foi nomeado governador de uma província, né? E ao ser nomeado governador, você vê aqui que ele constituiu 3 pessoas que ele confiava, 3 pessoas que ele sabia que iam desempenhar bem uma função ali. Então ele nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego como sobre os negócios da província, né? Então você vê que eram pessoas que estavam ali para administrar aquela província. E Daniel ficou na corte com o rei, ou seja, ele ficou no palácio, né? Então Daniel ficou lá no palácio com o rei. Imagina como é a vida num palácio, né? Tudo do bom e do melhor, a melhor comida, a melhor roupa, servos servindo ali, empregados, né? E ele era o governador de uma província onde ele nomeou 3 pessoas ali para administrar. Então você vê que desde a época da Bíblia aqui já existia cargo de nomeação, né? Mas esses 2 versículos aqui que a gente leu foi só para entender um pouco se Daniel tinha prosperidade na vida dele ou não, né? E aqui já mostra que Daniel era uma pessoa próspera, né? Foi governador de uma província. E agora a gente dá uma puladinha lá para o capítulo 6, né, do livro de Daniel. Vamos ler lá no capítulo 6, desde o versículo 1, né, que fala outra parte também da história de Daniel. Diz assim, ó: pareceu bem a Dário, aqui já era outro rei, né? Quando aquele rei que nomeou Daniel como governador era Nabucodonosor, se não me engano. Vou até ler de novo aqui só para entender. Isso mesmo, Nabucodonosor. E aqui já tinha entrado um outro rei, ou seja, teve uma mudança de governo ali, né? Saiu Nabucodonosor e entrou o rei Dário. E quando tem troca de governo, quem está acostumado a trabalhar aqui, por exemplo, para órgãos públicos, prefeitura, governo, ou mesmo órgãos do governo federal, né, da União, sabe que quando tem troca de governo, todo mundo que era do antigo governo sai, né? E o novo governo nomeia outras pessoas, né? Então você vê que mesmo tendo uma troca de governo, o que aconteceu com Daniel? Vamos ler lá. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha que interessante. Houve uma mudança de governo,
Saiu aquele rei ali que gostava de Daniel, entrou um outro rei, mas mesmo saindo um rei, entrando outro, Daniel continuou ali no poder. Por que Daniel continuou no poder? Porque o rei viu nele um espírito excelente. Tanto é que aqui, para a gente entender um pouco disso aqui, o que eram esses sátrapas, né? 120 sátrapas, e dos quais sobre eles 3 presidentes. Daniel era um, e o rei ainda pensava em colocar ele sobre todos os outros. Ou seja, o rei ele chamou 120 pessoas do reino todo. Daniel era governador de uma província. Então vamos entender, né? Imaginemos aqui que como se fosse o Brasil. Então o Brasil tem 27 estados, certo? O outro rei, Nabucodonosor, tinha nomeado Daniel como governador ali de um estado, né? De uma província, então um dos estados. Aqui, diferentemente do outro rei, o rei Dário, ele chamou 120 pessoas para constituir sobre todo o reino. Né? Você vê que fala aqui, ó, pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Então não seria mais só uma província, seria, vamos dizer assim, no país inteiro, né? No país todo. 120 pessoas que iam cuidar daquele país. Só que dessas 120 pessoas, 3 iam governar as outras, né? Então 3 seriam acima dos 120 ali. Teriam um cargo superior. E o rei estava pensando ainda, desses 3, colocar Daniel sobre todos eles. Quer dizer, ele praticamente governaria o país todo. Né? Mas por que o rei pensou dessa forma? Qual foi... Aqui nós vamos falar logo sobre o primeiro princípio de Daniel. Qual era o primeiro princípio? Qual era a primeira habilidade que fazia Daniel prosperar, continuar mesmo depois de troca de governos, ele continuar no poder, ele continuar ali no governo? Qual que era a principal característica de Daniel? Aqui fala, porque nele havia um espírito excelente. Então, a primeira característica de Daniel, o primeiro princípio, era a excelência. A excelência. Esse é um primeiro princípio que a gente tem que ter se a gente quiser prosperar. Tudo que a gente for fazer, fazer com excelência. Né? Eu já falei aqui que a gente tem que fazer algo diferenciado. Né? Então, eu dei até o exemplo do pastel. Falei, inventa um pastel redondo, faz um pastel diferente. Falei que eu tive pastelaria, né? Então, foi por isso que veio esse exemplo na minha cabeça. Falei da gente fazer também tudo como se fosse para Deus, né? Atender as pessoas bem, fazer. Então a gente já falou aqui de várias coisas que levam a isso, a excelência, né? O que é uma coisa excelente? É uma coisa muito boa, muito, né? Passa do bom, né? Você tem ali algo que vai além do bom, é excelente. Então, se a gente for prestar um serviço, a gente tem que fazer com excelência, né? Eu, por exemplo, no direito, na advocacia, quantas vezes eu vou fazer um processo ali, um recurso, alguma coisa, minha esposa já até sabe, fala, ixi, o Alexandre vai passar o dia inteiro fazendo isso, tal, não, ele não consegue fazer em 1 horinha, 2 horinhas, por quê? Porque eu faço com excelência, eu pego o processo inteirinho, eu vou ler parte por parte, eu vou relembrar aquilo que eu não lembrava naquele processo. A gente tem muitos casos no escritório, né? Então não dá para você conhece o processo, mas na hora de fazer uma petição ali, na hora de fazer algo, a gente tem que reler todo o processo. Eu vou lá, pego os números, pego os casos, vou dentro daquilo que tem no processo, eu vou pesquisar jurisprudência, vou pesquisar doutrina, para fazer algo excelente, para fazer algo que seja o meu melhor. Ainda que para outros não fique tão bom, que não seja tão excelente assim, mas eu tenho que aplicar todo o meu coração naquilo. Como um prestador de serviço, como um empresário, como um comerciante, né? Enfim, você tem que fazer tudo com excelência, procurar fazer o melhor mesmo, né? Vou dar o exemplo aqui, por exemplo, já vi algumas entrevistas do dono da Cacau Show, por exemplo, e ele falando que foi buscar vários cursos, né? Hoje, por exemplo, eu comendo um chocolate,
da Cacau Show. Estou aqui fazendo uma propaganda, mas não vai ser tão boa assim. Mas eu não acho o melhor chocolate do mundo. Particularmente não acho. Tá? Tem outras marcas aí, Garoto, Lacta, que o chocolate em si, quando você vai comer, pro meu paladar, são mais saborosos. Mas você vê que ele fez com tanta excelência aquilo, né? Quando você vê uma entrevista dele falando sobre a história da Cacau Show, sobre como ele começou, o que ele buscou fazer, você vê que ele faz com tanta excelência que ele prosperou muito. A Cacau Show, né, explodiu no ramo aí de franquias, né? E quantas vezes eu já não comprei aquele chocolate, já não ganhei de presente, comprei para dar de presente, por quê? Porque ele faz com excelência, né? Então, às vezes você tem um conjunto da obra muito bacana, né? Quantas vezes você não fala assim, vou comprar ali um chocolate da Cacau Show para dar de presente, porque vem numa embalagem bonita, tem um design ali, dá para você comprar um chocolate em forma de flor, dá para você comprar um chocolate, um bombom com um design bonito. Então, quer dizer, vai além de só o chocolate, né? Ele mesmo fala que ele vende alegria, né, e tal, que o chocolate traz essa felicidade. Então, você vê que ele faz com excelência. E aí mesmo que nem eu falei, pro meu gosto não é o melhor chocolate do mundo, mas eu compro sim, já comprei várias vezes, vou continuar comprando, né? Muitas vezes já ganhei de presente, provavelmente ainda vou ganhar outras vezes. E, e tem ali todo um trabalho que ele fez com excelência, né? E aqui Daniel, a principal característica de Daniel, nós vamos falar de outras duas, né? Que são três características ali, que são os pilares de Daniel, por que ele prosperava, por que ele foi governador no reino de Nabucodonosor, e depois no reino de Dário, ele foi constituído como sátrapa, foi constituído entre os três que governavam ali o reino todo, e o rei ainda pensava colocar ele sobre todos os outros, né? Mas por quê? O rei via nele um espírito excelente, né? Esse espírito excelente tem que estar na nossa vida. Esse espírito excelente tem que ser dos nossos princípios de vida. Para tudo, né? Para tudo na vida, para todos os aspectos, tudo que a gente for fazer. Mas como o nosso objetivo aqui é a vida financeira, é a prosperidade, então a gente falando de prosperidade mais ainda, um espírito excelente. A gente sabe como é difícil a gente encontrar pessoas com esse espírito excelente. A gente precisa, por exemplo, levar nosso carro num mecânico. O que a gente pensa? Nossa, como é difícil achar um bom mecânico. Uma pessoa que trata com carinho ali aquele trabalho dele, que não vai te enganar, que vai tentar de todas as formas ali consertar sem te dar prejuízo, né? Porque às vezes o cara fala, precisa trocar tal peça, aí você troca, não era aquilo. Por quê? Porque o cara fez de qualquer jeito, nem foi testar nada e fez você gastar com uma peça que era desnecessária. Aí agora não é essa peça, é outra peça. Aí uma coisa que era para você gastar pouco, você gasta muito e ainda fica tendo uma demora maior, ainda. Então, quer dizer, ninguém vai procurar ali um mecânico que trata as coisas de qualquer jeito. Vai procurar aquele que faz o trabalho dele com excelência. Ninguém vai procurar um serviço, né, que é feito de qualquer jeito. Isso em qualquer área. Estou falando do mecânico aqui como um exemplo, mas em qualquer área que você for, você vai procurar um profissional que faz as coisas com excelência, né? E as grandes marcas, a mesma coisa, né? Você vai procurar uma marca para comprar ali algo, você vai procurar a marca que faz com excelência. E às vezes o nome da marca vale até mais do que o próprio produto, como eu já dei o exemplo aqui de uma caneta Montblanc, né? Mas por quê? Porque é feito com excelência. Então você vai procurar o que agrega mais coisas naquele produto, né? Não é só a caneta, não é só escrever, não é só a tinta azul, não. É uma caneta que impõe ali, empodera quem está com ela, né? Você está com uma Montblanc na hora de assinar um contrato, a pessoa já vai olhar e fala, pô, esse daí não é qualquer um, tirou uma Montblanc aqui para assinar. Agora você tirou uma Bic do bolso, cara, ixi, esse cara aí tá andando com uma Bic. Só de você andar com uma Bic já vão achar que você é qualquer um, porque é uma caneta que custa R$ 1 aí, ou menos, né, que se compra de monte. Então, você vê que quando você faz as coisas com excelência, você vai se destacar em qualquer área.
principal característica de Daniel era a excelência. Agora a gente vai dar uma puladinha do capítulo 6 e vamos lá para o capítulo 10 do livro de Daniel. Hoje é a primeira vez que eu estou lendo vários versículos, né? Nesses 21 dias aqui de lives, eu sempre li só uma passagem praticamente, né? Mas hoje eu estou lendo aqui vários versículos para a gente entender a vida de Daniel, porque hoje o nosso estudo é sobre Daniel, né? Não é só falar da vida financeira, mas é estudar a pessoa, quais eram ali as formas de agir dele, por que ele prosperou tanto, por que ele tinha bom êxito nos empreendimentos dele, né? Então, vamos ler lá em Daniel 10, versículo 10, tá? Você está me acompanhando aí com a Bíblia, só passar algumas páginas aí e lá para o capítulo 10, versículo 10. Fala assim, ó: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs-me os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus de pé tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Então quer dizer, olha aqui o que aconteceu. Daniel perseverou 21 dias, clamando, pedindo, né? E aí o que aconteceu? Ele recebeu o que ele estava pedindo, né? Veio aqui um anjo, tocou ele, né? E ele disse que tremeu muito, né? Ficou de pé tremendo. Então, quer dizer, ele recebeu aquilo que ele estava almejando. Aqui nós vamos falar sobre as outras duas características de Daniel, né? A primeira foi sobre a excelência. Daniel fazia as coisas com excelência. Aí agora a gente vê aqui outras duas características. Qual é a primeira dessas características? A primeira característica é a dedicação, né? Ele era um homem dedicado. Ele era um homem dedicado. A gente lendo lá que os dois reis constituíram ele. O primeiro rei Nabucodonosor constituiu ele governador. O segundo rei Dário, constituiu ele um dos sátrapas e um dos 3 principais que estavam acima dos demais. E pretendia colocar ele como o principal sobre todos os outros sátrapas. E aqui você vê que o que Deus falou para ele aqui? Homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar comigo esta palavra, eu me pus de pé tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicastes o coração, ou seja, ele aplicou o coração. Ele não fez de qualquer jeito, ele era dedicado. Ele era uma pessoa que se dedicava àquilo que ele ia fazer. Então vê que ele aplicou o coração e ele se humilhou perante Deus e tal. E aí foi ouvidas as preces dele, né? E aqui fala assim, ó: E por causa das tuas palavras é que eu vim. Então Deus mandou um anjo ali por causa das palavras de Daniel. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aí aqui vem a terceira característica, a perseverança. Ele perseverou 21 dias. Ele podia ter orado a primeira vez ali. Não deu certo, tá bom, tchau. Não, vou orar mais um pouquinho. Orasse o segundo dia. Tá bom, não deu certo, tchau. Vamos dizer ainda que não, né? Eu vou tentar perseverar aqui. Orasse 3 dias. Pronto. Não, mas Daniel, ele perseverou ali 21 dias. Enquanto ele não recebeu aquilo, ele não se deu por satisfeito. E quantas são as pessoas, eu até falei aqui um dia, na minha oração que eu lembro, por que eu lembro? Porque eu falei uma palavra
feia, não sei se é correta ou não, né? Não é a palavra exata, mas em vez de falar que a pessoa começa e não termina, né? Eu falei, essa pessoa, ela é boa de iniciativa, mas ela não é boa de acabativa, né? Então não sei se essa palavra acabativa eu podia ter usado outro termo, terminativa, alguma coisa assim. Mas eu falei acabativa para ficar muito claro do que é você começar algo e terminar, né? E isso ficou na minha memória porque teve comentários depois no direct para mim sobre a palavra, falando, poxa, eu entendi muito bem e tal. Então, assim, tem pessoas que são assim, iniciam, mas não terminam. Começam, mas não acabam, né? E você vê, não perseveram, fazem um pouquinho e aí já desanimam. E você vê aqui que Daniel não, ele perseverou. Vou fazer um comparativo aqui com o futebol, né? Você vê que no final de semana teve o Corinthians e Palmeiras aí, e o Corinthians foi lá, fez um gol no último segundo de jogo. Quem ia imaginar que depois de 90 minutos jogando, aliás, se a gente for comparar os dois jogos da final, foram 180 minutos, porque teve o primeiro jogo de 90, depois o segundo jogo de mais 90. E aí você vê que no segundo jogo o Palmeiras tinha feito um gol ali no segundo tempo e tal, mas o Corinthians foi ali e ficou jogando. No último segundo de jogo teve um pênalti, o Corinthians empatou. Ah, mas perdeu nos pênaltis, não importa, mas você vê que a chance dele ainda continuou ali. Por quê? Porque ele perseverou até o final. Então, quer dizer, uma das características que a gente tem que ter é a perseverança, né? A gente pega, por exemplo, um negócio novo, ele não vai dar certo no primeiro dia. Você tem que perseverar. Abriu lá, não entrou ninguém no primeiro dia na sua loja, mas você vai perseverar. No segundo dia vai entrar uma pessoa, no terceiro dia vai entrar duas. Daqui um mês, de repente a sua loja está cheia. Ah, mas em um mês não encheu, vamos para o segundo mês, não importa. É óbvio que a gente não vai fazer loucuras, como a gente já leu aqui também, a questão de calcular, né? Tem até aquela passagem lá de Lucas que fala qual o homem que querendo construir uma torre não vai se sentar antes para ver se consegue construir ela inteira para não parar pela metade e os outros ficarem zombando dele. Mas assim, esses cálculos nós vamos fazer, não vamos fazer loucuras, mas dentro daquilo que é possível, perseverar ali até o último instante, perseverar para se tornar também excelente, né? Eu acompanho uma pessoa pela internet aí, pelas redes sociais, que ela fala assim: você nunca vai ser, como é que é a palavra que ela usa? Você nunca vai ser extraordinário antes de ser constante. Né? Um atleta, ele só é um bom atleta depois que ele treina muito, depois que ele joga por vários tempos, por anos, ali, aí ele não chega lá do dia para a noite. O Messi não se tornou o melhor jogador do mundo, o Cristiano Ronaldo, jogando o primeiro jogo deles. Né? Foi anos e anos de dedicação, de perseverança, de treino ali, e chegaram no topo. Né? A gente tem inclusive o exemplo aqui no Brasil do Neymar. O Neymar até hoje não foi considerado o melhor jogador do mundo. E ele tem habilidade para isso, ele tem um dom. Né? Ninguém vai falar, pode gostar dele, pode não gostar. Eu não gosto muito das atitudes dele, mas não sou santista também, mas enfim. Por mais que você não goste dele, não há como negar que ele tem um dom, que ele joga muito, que ele tem um talento. E ele não foi considerado o melhor do mundo ainda. Era para já ter sido, né? Ainda não foi. Por quê? Ah, porque o Messi e o Cristiano Ronaldo já estavam lá na frente. Não, não é por isso. Né? Você vê que demora-se anos para constituir um nome, para se constituir como um profissional. Então, o Messi e o Cristiano Ronaldo já estão lá há muitos anos. O Neymar não ia chegar lá no primeiro jogo ou no primeiro ano e ser considerado o melhor do mundo. Então, precisa-se de dedicação, perseverança, e a principal característica é o quê? A excelência. Então, hoje, a gente lendo aqui essas passagens sobre Daniel, a gente vê que ele tinha esses três pontos fortes: a dedicação, a perseverança e a excelência. O rei falou, né, via nele um espírito excelente. E as pessoas, nossos clientes, né, se você for um profissional liberal, um prestador de serviço, ou um empresário, todos têm que ver em você um espírito excelente.
E aí, de repente, uma reunião vai mudar a nossa vida, como aconteceu com José. José, ele estava no calabouço, mas uma reunião com o faraó mudou a vida dele. Uma reunião mudou a história dele. Mas ele tinha o espírito excelente. É a característica principal aí desses heróis da fé. Tá bom, gente? Então nós vamos fazer a nossa oração. Nós vamos encerrar aqui essa live, lembrando desses 3 princípios de Daniel aí: a perseverança, a dedicação, a excelência. E amanhã nós vamos falar sobre os 5 segredos de Salomão, o homem mais rico da face da terra. Vai ser muito forte. O último dia nós vamos encerrar com chave de ouro esse estudo aqui. E depois nós vamos mandar para vocês aí, né? Quem cumpriu as tarefas, ou mesmo você que não cumpriu, me manda depois no direct. Se você tiver um e-mail fácil, para que eu envie para vocês a apostila desse estudo e aquela ferramenta que eu falei, o DISC, manda o seu e-mail aí pelo direct, que eu vou enviar esses 2, né, essas 2, essa ferramenta e a apostila para vocês, preferencialmente por e-mail. Quem não tiver e-mail, me manda no direct: olha, eu não possuo e-mail e tal, e aí eu vou ver se dou um jeito de mandar pelas redes sociais mesmo, e a gente fala, tá bom? Mas se você tiver um e-mail fácil, for fácil para você o e-mail, me manda seu e-mail que eu vou enviar a apostila e a ferramenta para você ver quais habilidades você possui mais forte e quais habilidades que você precisa melhorar, tá bom? Vamos falar com Deus? Vamos fazer a oração. Pegue seu copo com água. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso de Israel, Criador dos céus e da terra, como nós temos aprendido nessas 21 lives, meu Pai, hoje é o 20º dia, que nós precisamos, meu Deus, ter renovação na nossa vida, nos nossos negócios, nos nossos empreendimentos, que o Senhor venha nos dar direção, meu Pai, para renovar, mas renovar pelo caminho certo, e não para que nós venhamos dar murros em ponta de faca, ou que nós venhamos, meu Pai, padecer ao fazer algo novo, ao fazer algo diferente. Que o Senhor venha pôr coragem no nosso coração, no nosso espírito, porque às vezes, meu Pai, tem pessoas que não prosperam porque falta-lhes coragem, falta ânimo para fazer as coisas. Quantas vezes eu não vejo pessoas que tinham tudo para arrebentar, mas parece que não tem ânimo, começa e não termina, ou às vezes pensa em começar algo e nem começa. Oh, meu Deus, coloca o teu espírito na nossa vida, coloca esse espírito excelente que tinha Daniel, meu Pai, coloca o espírito de perseverança, de dedicação nas nossas vidas, porque nós não aceitamos, eu não quero, meu Pai, me conformar com a vida que nós temos agora, que nós vivemos hoje. Nós temos que ter o melhor dessa terra. Nós temos que ser prósperos como esses heróis da fé eram prósperos. A maioria dos homens de Deus se tornaram riquíssimos, meu Pai. E por que nós vamos aceitar viver uma vida mediana, uma vida pequena, ou mesmo que seja uma vida tranquila, mas na mesmice? Não, meu Deus, nós temos que chegar a esse patamar de riqueza, a esse patamar de prosperidade. Eu não estou aqui fazendo essas lives, meu Deus, para ensinar a pessoa a ganhar um pouquinho melhor ou melhorar um pouquinho, não. Mas para ela ter uma transformação de vida, meu Pai. Assim como o Senhor Jesus transformou a água em vinho, que o Senhor venha transformar a nossa vida também grandiosamente, meu Deus. Se não for para ser grande, não faz nada, meu Pai, porque eu não creio num Deus que pode fazer algo pequeno. Eu creio num Deus muito grande, Senhor. O Senhor é muito grandioso, maravilhoso, foge até o nosso pensamento o tamanho do Senhor. Então faz com que a nossa vida também venha se expandir, que a nossa mente venha expandir muito mais do que o que a gente pode enxergar hoje, meu Deus. Talvez a gente enxergue pequeno, perto do Deus tão grande que é o Senhor. Ó Pai, abençoa todas as áreas das nossas vidas, a nossa família. Ontem foi dia dos pais, meu Deus, que o Senhor abençoe as famílias, os pais, os filhos, as mães, que o Senhor venha abençoar os lares, meu Deus, que o Senhor venha tirar toda a doença, toda a praga, tudo que não presta, toda
desunião, tudo aquilo que não agrada ao Senhor e nem ao nosso coração, meu Deus. Tira da face da terra essa pandemia, esse coronavírus, meu Deus, e venha limpar de uma vez por todas para que a gente volte a ter uma vida normal, que as pessoas voltem a poder receber em suas casas, a confraternizar suas famílias, seus parentes. Meu Deus, faz um milagre, meu Pai, porque nós não estamos pedindo aqui para um homem ou para um ser limitado. Não, meu Deus. Estamos pedindo para o Criador, para um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Então eu não sei o que cada um que está me assistindo nesse momento sente ou qual o problema que ele está passando, mas o Senhor é Deus para transformar isso. Então toca nesse copo com água, coloca o teu poder, meu Deus, e quando a gente beber, nós não venhamos beber de uma simples água não, mas nós venhamos beber do poder de Deus para transformar tudo aquilo que não presta em algo bom, agradável, desejável. Que o Senhor venha transformar todas as nossas vidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diga amém. Graças a Deus, beba da água. Gente, hoje a gente estendeu um pouquinho, mas não dava para falar sobre Daniel de qualquer jeito. Tínhamos que falar de Daniel de todo o nosso coração. Agradecer aí hoje, você vê que interessante, né? Nossa perseverança hoje tem aí um pouco mais de pessoas ao vivo, né? Quero agradecer quem entrou aí, seja bem-vindo. Amanhã aguardo vocês novamente. Envia para pelo menos 3 amigos aí pelo direct esse vídeo para que a gente alcance o maior número de pessoas. E amanhã na nossa live, convide seus amigos para estar nessa live sobre Salomão. Nós vamos falar os 5 segredos de Salomão e vai ser muito forte. Eu tenho certeza que vai ser muito forte amanhã. O último dia nós vamos fechar com chave de ouro. O Anderson comentando aqui que a Simone está filosófica, que ela escreveu aqui que sejamos como um girassol de costas para o escuro e de frente para o sol. É isso aí. Amém. Que a gente venha a ser realmente um girassol e que, assim como o sol brilha, nós venhamos brilhar também. Eu acredito nisso e todos que assistirem essas lives vão prosperar, porque nós ensinamos aqui os segredos, os princípios da prosperidade. Quem não assistiu todas as lives, aí no Instagram tem uma série, né, Desafio da Prosperidade. Todos os vídeos, desde a primeira série está aí. São vídeos de 30 minutos, às vezes 35. O máximo que eu estourei foi até 40 minutos. Então dá tempo aí de você assistir todas as lives e caminhar nessa rumo à prosperidade com a gente, tá bom? Fiquem com Deus, excelente dia, excelente semana. Essa semana que está iniciando também venha a ser maravilhosa na vida de todos vocês. E amanhã, falando sobre os 5 segredos de Salomão, o homem mais rico da face da terra, com uma fortuna estimada em mais de 2 trilhões não vou falar de reais, né, porque naquele tempo nem era reais, mas estimada hoje em dólar, né? É muita coisa e nós vamos aprender um pouco do que ele fez, de quais eram os ensinamentos que ele passou e deixou para a gente como exemplo aí, para que a gente também venha a prosperar, tá bom? Deus abençoe, até amanhã, fiquem com Deus.